Você acorda, abre os olhos. A primeira coisa que nota não é a luz do dia filtrando-se pela janela suja, mas uma sensação estranha. Você já está cansado. Não fisicamente cansado, mas energeticamente esgotado. Como se alguém tivesse deixado uma torneira invisível aberta dentro de você a noite toda. Bem-vindo à vida de alguém que carrega o que Jung chamou de a assinatura energética do curandeiro ferido. Uma aura tão singular que as pessoas a sentem antes mesmo de você abrir a boca. E não é mágica. É pura psicologia, misturada com neurociências e uma pitada de trauma evolutivo. Levante-se da cama. Os lençóis cheiram a detergente industrial e a vagas ansiedades noturnas. Você se olha no espelho do banheiro, olhos cansados, postura que denuncia anos passados lendo as microexpressões alheias como se fossem contas a pagar. Jung compreendeu algo fundamental. Sua capacidade de sentir tudo, absolutamente tudo o que acontece em um ambiente, não nasceu de uma benevolência cósmica, nasceu de sobrevivência. Quando criança, você aprendeu a decifrar o humor do seu pai pelo som das chaves na fechadura, desenvolveu um radar emocional antes mesmo de saber amarrar os sapatos. Seu sistema nervoso estava programado para o modo de alerta constante, porque você precisava antecipar as tempestades emocionais dos adultos ao seu redor. E agora, aqui está você, um adulto com um cérebro que funciona como uma antena parabólica apontada para cada nuance emocional em um raio de 100 metros. Se você sentir um arrepio ao ouvir essas palavras, escreva "Eu sinto isso" nos comentários. Assim eu saberei que você se reconheceu neste vídeo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Você sai de casa, a rua está lotada, e você ouve tudo. Não metaforicamente, você ouve tudo de verdade. O cara que anda rápido com o maxilar gerrado está reprimindo uma raiva que ainda não teve coragem de gritar para ninguém. A mulher ao telefone, rindo alto demais, está tentando se convencer de que está tudo bem. O garoto, com fones de ouvido, carrega uma tristeza que pesa como uma mochila cheia de tijolos. Você absorve tudo isso automaticamente, sem pedir permissão. Jung chamou isso de participação mística, uma identificação inconsciente com os estados psicológicos dos outros. Você entra em uma sala e seu cérebro imediatamente inicia o que eu chamo de arqueologia energética. Você investiga as aparências sociais para encontrar a verdade emocional que as pessoas escondem até de si mesmas. Você pega o metrô. Grande erro. O vagão está lotado de gente e você está lá, a centímetros de pelo menos 7 pessoas diferentes, cada uma carregando seu próprio fardo de emoções não processadas. Tem o gerente estressado, agarrado ao corrimão como se fosse uma tábua de salvação, emanando ondas de ansiedade por prazos perdidos. Tem o estudante de olhos inchados, que provavelmente estava chorando uma hora atrás. Tem o senhor idoso, que carrega uma solidão tão densa que é quase visível. E você? Você sente tudo isso simultaneamente. Seu sistema nervoso altamente sensível, aquele que a doutora Elaine Aron estudou por anos, está processando informações sensoriais e emocionais em níveis que a maioria das pessoas nem consegue conceber. Seus neurônios espelho estão a 1000. Seu sistema límbico está trabalhando dobrado e você está lá tentando não desabar, enquanto seu corpo inconscientemente transforma todo esse caos emocional em algo que Jung chamou de função transcendente. Você chega ao trabalho. Espaço aberto. 40 pessoas. Luzes de neon zumbindo como vespas enlouquecidas. Peixe requentado no micro-ondas. O ar cheira a café queimado, desodorante spray barato e aspirações de carreira frustradas. Você se senta à sua mesa e antes mesmo de ligar o computador já sabe quem está doente, quem está mentindo, quem precisa de ajuda, mas nunca pedirá. Como? Porque a sua aura, essa assinatura energética invisível que você carrega, funciona como um scanner psicológico tridimensional. Jung documentou em suas notas particulares como esse processo ocorre em múltiplos níveis simultâneos. Nível 1, escaneamento energético. Seu cérebro ativa automaticamente o que Jung chamou de sensibilidade aos complexos emocionais, os padrões inconscientes que guiam o comportamento das pessoas. Você percebe a dor não resolvida, a raiva oculta, o medo reprimido delas, antes mesmo que elas reconheçam a existência dessas emoções. Nível 2. Absorção inconsciente.
Como sua psique evoluiu para ser permeável, você começa a absorver essas energias sem escolha consciente. É como se você fosse uma esponja emocional em um oceano de sentimentos alheios. Nível 3. Processo alquímico. E aqui, Jung se torna revolucionário. Seu sistema nervoso empático não apenas absorve energia emocional, ele a processa através do que Jung chamou de função transcendente. Você transforma inconscientemente a matéria emocional bruta dos outros em sabedoria, discernimento e potencial de cura. É por isso que as pessoas se sentem melhor depois de estarem com você, mesmo quando você não fez nada específico. Sua aura literalmente processou a sombra delas e refletiu de volta para elas uma versão mais integrada de sua verdade emocional. Pausa para o café. Você se aproxima da máquina e imediatamente 3 colegas se materializam ao seu redor como moscas em um pote de geleia. Aquele com problemas conjugais, aquele com ansiedade de desempenho, aquele outro que ainda não superou a morte do seu gato ocorrida há 3 anos. Todos precisam conversar com você. Todos se sentem inexplicavelmente atraídos por você. Jung compreendeu que essa atração não é aleatória, é arquetípica. Sua aura empática cria padrões de atração que funcionam como ímãs psicológicos. Você atrai arquétipos específicos. A criança ferida, aquela que carrega traumas de infância não resolvidos e sente em sua presença a promessa da aceitação incondicional que nunca recebeu. O lançador de sombras, indivíduos que renegaram partes de si mesmos e inconscientemente buscam empatas para descarregar as emoções que se recusam a sentir. O vampiro energético, aqueles cujo desenvolvimento empático estagnou e que aprenderam a sobreviver se alimentando da energia emocional dos outros. Mas você também atrai arquétipos positivos. O buscador consciente, pessoas que estão realizando seu próprio trabalho interior e reconhecem sua aura como um espelho para o seu crescimento. O eu autêntico, indivíduos prontos para abraçar sua plena humanidade e que encontram em sua presença permissão para sentir profundamente, sem vergonha. O problema é que você, frequentemente, não consegue distinguir entre aqueles que vêm para curar e aqueles que vêm para serem nutridos. E assim, você se sente exausto, tentando transformar pessoas que ainda não estão prontas para a transformação. Você retorna à sua mesa com café frio e metade da energia. Você checa seus e-mails. 57 mensagens não lidas. Pelo menos 20 são pedidos emocionais disfarçados de comunicações profissionais. Reconheça o padrão. As pessoas usam desculpas relacionadas ao trabalho para se aproximarem de você, mas o que elas realmente buscam é um processo emocional livre. Fim do dia. Você sai do escritório e sente o peso de todas as emoções que absorveu nas últimas 8 horas. É como se carregasse uma mochila invisível cheia de sentimentos alheios. Jung chamou essa condição de contaminação psíquica. Quando você desconhece sua natureza alquímica, torna-se uma esponja emocional em vez de um alquimista psicológico. Qual a diferença? A esponja absorve e embebe. O alquimista transforma. E para se transformar é preciso estar consciente do processo. É preciso se engajar no que Jung chamou de sofrimento consciente. A disposição para sentir plenamente suas feridas, para que elas se transformem em sabedoria, em vez de permanecerem feridas abertas para que outros as explorem. Você chega em casa. Finalmente. Fecha a porta. Silêncio. Mas não é um silêncio verdadeiro porque todo o ruído emocional do dia ainda persiste dentro de você. Você se senta no sofá que já viu dias melhores. Liga a TV. Um noticiário. Um desastre natural do outro lado do mundo. E você sente. Não a tristeza genérica de um telespectador, você sente no corpo. Porque sua conexão empática não se limita às pessoas que você conhece. Jung descobriu que os empatas funcionam como antenas coletivas. Você está inconscientemente sintonizado com frequências emocionais de grupos inteiros, comunidades e padrões de consciência global. É por isso que você se sente inexplicavelmente triste durante tragédias globais, ansioso durante convulsões coletivas, exausto em lugares lotados onde muitas pessoas trazem emoções não processadas. Sua aura empática capta energias arquetípicas que transcendem a psicologia individual. Você sente a sombra coletiva.
os traumas não curados da humanidade, as emoções reprimidas, os aspectos rejeitados da consciência. Essa conexão com o inconsciente coletivo é tanto seu maior dom quanto seu maior desafio. Por um lado, ela lhe dá acesso à sabedoria universal, à orientação arquetípica e à capacidade de ajudar a curar feridas coletivas. Por outro, pode sobrecarregá-lo com conteúdo emocional que não é seu pessoalmente, mas que parece intensamente real. Jung acreditava que os empatas desempenham um papel crucial na cura coletiva porque conseguem sentir o que os outros anestesiaram. Você serve como um sistema de alerta precoce para erupções da sombra coletiva. Guerras, convulsões sociais, crises ambientais. Sua aura empática percebe essas perturbações antes que elas se manifestem no mundo físico. Você se prepara para dormir. Toma um banho. A água corre levando consigo pelo menos parte da energia absorvida durante o dia. Mas não toda. Porque as emoções que você processou hoje permaneceram em você como pólen invisível. Você se olha no espelho novamente. O mesmo rosto cansado desta manhã, mas com algo a mais. Consciência. Jung disse que você não pode integrar o que não reconhece. A maioria dos empáticos vive inconscientemente sem saber que opera com uma estrutura neurológica e energética diferente. O primeiro passo em direção ao que Jung chamou de empatia soberana é reconhecer sua natureza energética. Sua empatia não é apenas emocional, é energética. Você literalmente absorve e processa informações por meio de canais aos quais a maioria das pessoas não tem acesso. Você se aconchega debaixo das cobertas. Lençóis limpos desta vez. Apaga a luz. Escuridão, mas sua mente continua ativa, processando informações, sentindo. Jung desenvolveu técnicas específicas para o que chamava de higiene psíquica. Proteger e manter a aura empática enquanto interagia conscientemente com o mundo. O ritual da limpeza energética, práticas diárias para eliminar as energias absorvidas e retornar à sua frequência autêntica. Pode ser meditação, escrita, contato com a natureza, expressão criativa, qualquer coisa que ajude a você a distinguir entre sua própria energia e as energias absorvidas de outras pessoas. A chave é consistência. Jung entendia que os empáticos precisam de manutenção energética regular, assim como os atletas precisam de treinamento físico. Seus dons empáticos são ferramentas sofisticadas, que precisam de cuidado consciente. O protocolo dos limites conscientes. Jung ensinou o que eu chamo de Aikido energético, a capacidade de redirecionar as projeções de outras pessoas sem absorvê-las. Quando alguém tenta responsabilizá-lo por suas emoções, você pode reconhecer a dor dessa pessoa sem absorvê-la. Isso requer o que Jung chamou de compaixão consciente. Sentir com os outros mantendo-se centrado em sua verdade. Você pode testemunhar a luta dele sem se envolver nela. A técnica do escudo arquetípico. Jung descobriu que os empáticos podem invocar conscientemente arquétipos protetores ao lidar com vampiros energéticos ou projeções inconscientes. Você pode invocar o arquétipo do guerreiro para obter força, o do sábio ancião para discernimento, o do governante para um centramento inabalável. Essas não são visualizações fantasiosas. São maneiras de acessar diferentes aspectos da sua consciência que podem gerenciar situações energéticas desafiadoras. Feche os olhos. O sono vem lentamente. Mas antes de adormecer, pense no que Jung escreveu em suas últimas obras. O objetivo não é se livrar da sua sensibilidade, mas sim torná-la consciente. Quando você compreende sua natureza empática como Jung a compreendeu, você deixa de vê-la como um problema a ser resolvido e passa a vê-la como um dom a ser aprimorado. Sua aura se torna um instrumento da consciência, em vez de uma fonte de sofrimento. A transformação se completa quando você pode entrar em qualquer ambiente, sentir tudo o que está acontecendo energeticamente e escolher conscientemente como reagir. Você não está mais à mercê dos seus dons empáticos, você os possui. Isso não torna frio ou distante. Na verdade, a empatia consciente é muito mais poderosa do que a empatia inconsciente, porque requer amor, em vez de medo,
Consciência em vez de compulsão, escolha em vez de reação. Você adormece. Você sonha. No sonho, você está numa sala cheia de espelhos. Cada espelho reflete uma versão diferente de você. A criança que precisava ler as emoções dos adultos para sobreviver, o adolescente que absorvia a dor dos amigos por achar que era seu dever, o adulto que se esvaziou tentando preencher o vazio dos outros. Mas há um outro espelho, maior, no centro da sala. E este reflete algo diferente. Você, inteiro, consciente, com uma aura que não perde energia, mas a irradia conscientemente. Jung chamou esse processo de individuação, tornar-se quem você realmente é através da integração consciente de todas as suas partes. Você acorda de novo. Mesma cama, mesmo quarto, mesma vida. Mas algo mudou. Não na realidade externa, mas na sua percepção dela. Hoje, ao sair da cama, você não se sente mais vazio. Você sente a sua energia, reconhece os seus limites, consegue distingui-la das energias dos outros. Ao sair de casa e sentir as emoções das pessoas na rua, você não as absorve automaticamente. Você as percebe, as reconhece, mas permanece ancorado ao seu centro. No metrô completo, em vez de ser uma esponja que absorve tudo, você se torna o que Jung chamou de um vaso alquímico. Um espaço no qual as emoções podem ser testemunhadas e transformadas sem que você seja dominado por elas. Não são muros, são filtros inteligentes que protegem a sua integridade energética sem isolá-lo de conexões autênticas. Durante a pausa para o café, quando alguém começar a desabafar sobre seus últimos dramas, você não se sente mais obrigado a absorver tudo. Você pode ouvir com compaixão, sem se perder no processo. Você pode oferecer uma presença curativa, sem se esgotar. Essa é a diferença entre o curador ferido e o curador soberano. O primeiro cura a partir de suas feridas. O segundo cura a partir de sua plenitude. O dia passa. E sim, você ainda sente tudo isso. A diferença é que agora você escolhe conscientemente o que fazer com isso. E Jung estava certo. Quando a empatia se torna consciente, ela se transforma de uma maldição em uma bênção. Você pode sentir profundamente sem se afogar. Você pode amar plenamente sem se perder. Você pode curar os outros sem esgotar sua própria energia vital. Essa transformação requer o que Jung considerava o ato mais corajoso possível. A disposição de ser autêntico em um mundo que muitas vezes pune a autenticidade. Sua aura singular brilha ainda mais quando você para de esconder seus dons para fazer os outros se sentirem confortáveis e começa a vivenciá-los como expressões da sua verdade. À noite, você volta para casa. Dessa vez, você não carrega a mochila invisível das emoções alheias. Você carrega a sua própria energia, plena e consciente. Você se senta no sofá, liga a TV. As mesmas notícias trágicas do mundo todo. Mas em vez de se sentir sobrecarregado pela dor coletiva, você reconhece o seu papel no que Jung chamou de processo de individuação coletiva. A evolução da humanidade rumo a maior consciência e integração. Sua aura empática não é apenas um dom pessoal, é uma necessidade coletiva. Em um mundo onde muitas pessoas se desconectaram de sua verdade emocional, os empáticos servem como pontes de consciência. Você ajuda os outros a se lembrar de sua capacidade de sentir autenticamente. Mas Jung alertou sobre o complexo de Salvador, a crença inconsciente de que se é responsável pela cura de todos. Esse complexo, na verdade, impede a cura coletiva, porque cria dependência em vez de empoderamento. A verdadeira missão de cura coletiva dos empáticos é modelar o que Jung chamou de sentimento consciente, a capacidade de sentir profundamente permanecendo ancorado em seu centro emocional. Quando as pessoas testemunham isso em sua aura, elas se sentem autorizadas a acessar sua própria profundidade emocional sem se perderem. O efeito cascata. Jung observou que quando uma pessoa em um sistema, familiar ou comunitário, atinge esse nível de sobremia empática, ela cria ondas de consciência que influenciam todos no sistema. Sua aura integrada permite que as outras parem de anestesiar suas emoções e comecem a processá-las conscientemente. Você se prepara para dormir. Toma um banho, água quente. Mas dessa vez você não está lavando a energia absorvida. Está honrando seu corpo pelo trabalho alquímico que ele realiza todos os dias. Você se olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gosta do que vê. Não porque tenha mudado fisicamente, mas porque reconhece quem você realmente é. Não uma vítima da sua sensibilidade, mas uma mestra da sua empatia. Jung escreveu:
Sua visão se torna clara quando você olha para o seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Para os empáticos, este despertar significa reconhecer que sua aura é um reflexo da sua integridade interior, não das suas feridas internas. Cama, cobertores, escuridão. Feche seus olhos, mas dessa vez não com a ansiedade do amanhã ou com o peso do hoje. Feche-os com uma certeza de que sua sensibilidade não é excessiva. Sua empatia não é fraqueza. Sua aura singular não é um bardo. É uma ponte para a consciência que o mundo tanto precisa. Jung acreditava que os empáticos representam um desenvolvimento evolutivo na consciência humana. Sua capacidade de processar emoções em níveis tão sofisticados está preparando a humanidade para o que ele chamou de próximo estágio de desenvolvimento psicológico. Na medida que mais empáticos aprendem a usar seus dons conscientemente, nos aproximamos do que Jung vislumbrou como coletivo consciente, uma humanidade capaz de sentir profundamente, processar suas sombras e integrar a totalidade em nível de espécie. Você dorme, você sonha. Mas dessa vez os sonhos são diferentes. Você não está mais fragmentado entre as 1000 versões de si mesmo que precisava ser para sobreviver. Você é um, inteiro, consciente. E a sua aura, ainda que você esteja dormindo, irradia o que Jung chamou de totalidade integrada. Uma assinatura energética que inspira os outros a fazerem o seu próprio trabalho interior em vez de dependerem de você para processar suas emoções. As pessoas ainda sentem seus dons empáticos, mas agora experimentam o que eu chamo de ressonância empoderadora, em vez de ressonância capacitadora. Sua presença desperta sua capacidade de cura, ao invés de criar dependência do seu trabalho emocional. Você acorda, um novo dia, mas não é como qualquer outro dia, porque você não é mais como qualquer outro dia. Você percorreu a jornada que Jung descreveu em seus escritos, de curador ferido a curador soberano. Alguém que pode guiar outros pela mesma transformação porque trilhou o caminho primeiro. Sua aura singular, quando conscientemente incorporada, torna-se um farol, mostrando aos outros que é possível sentir tudo e permanecer íntegro, amar profundamente e manter limites, servir aos outros enquanto honra a si mesmo. E este não é o fim da história, é apenas o começo, porque cada dia é uma oportunidade para refinar ainda mais sua empatia consciente, para expandir sua capacidade de acolher os outros sem se perder, para irradiar a frequência do curador soberano que não apenas cura, mas ensina os outros a se curarem. Jung compreendeu algo que o mundo moderno ainda está lutando para aceitar. A sensibilidade não é uma fraqueza a ser corrigida, mas sim uma força a ser compreendida. A empatia não é uma vulnerabilidade a ser protegida, mas sim um poder a ser dominado. E a aura que você carrega, essa assinatura energética invisível que as pessoas sentem assim que entram numa sala, não é uma maldição genética, é o resultado de uma alquimia traumática transformada em sabedoria através do trabalho consciente de integração. Você é raro não porque está quebrado, mas porque aprendeu a transformar a fragilidade em beleza. Não porque você é fraco, mas porque desenvolveu uma força capaz de conter toda a intensidade da experiência humana. Não porque você está destinado a carregar a dor de todos, mas porque aprendeu a alquimizar a dor em sabedoria. O mundo precisa de pessoas empáticas que compreendam seus dons, como Jung os compreendia. Não como fardos a serem carregados, mas como habilidades sagradas a serem direcionadas conscientemente. Não como veridas que os definem, mas como ferramentas a serviço da consciência. Quando você incorpora sua natureza empática com plena consciência, você se torna o que Jung chamou de uma ponte viva entre os mundos consciente e inconsciente. Você ajuda os outros a acessarem sua capacidade de sentir autenticamente, mantendo sua integridade energética. E este, em última análise, é o verdadeiro significado da aura rara que apenas os verdadeiros empáticos possuem. Não é rara porque poucas pessoas possuem habilidades empáticas. É rara porque poucos empáticos aprendem a usar essas habilidades conscientemente. A sua sensibilidade é o seu superpoder. Não quando você a usa inconscientemente para absorver a dor do mundo, mas quando você a usa conscientemente para transformar essa dor em sabedoria, essa sabedoria em guiação e essa guiação em evolução coletiva. Jung sabia disso e agora você também sabe. A questão não é mais por que sou tão sensível. A questão é
como usarei essa sensibilidade para contribuir com a evolução da consciência humana. Porque todo empata que integra seus dons facilita que outros façam o mesmo. Todo curador ferido que se torna um curador soberano cria uma onda que toca centenas, milhares, milhões de outras almas que ainda lutam com sua sensibilidade como se fosse uma condenação e não uma vocação. Você sai de casa, a mesma rua de sempre, as mesmas pessoas, as mesmas emoções pairando no ar, mas você não é mais o mesmo. Você caminha com a consciência de quem você realmente é. Não uma esponja emocional destinada a absorver a dor do mundo, mas um alquimista psicológico capaz de transformar essa dor em ouro. Sua aura irradia isso e as pessoas sentem. Mesmo que não saibam o que estão sentindo, elas sentem. Essa é a assinatura energética do curador soberano. Ela não atrai mais aqueles que querem receber, mas sim aqueles que estão prontos para crescer. Não magnetiza mais vampiros, mas sim buscadores. Não se esgota mais ao dar, mas se expande ao compartilhar. Porque você compreendeu o que Jung tentou ensinar ao longo de sua vida. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E para os empáticos, tornar-se quem você realmente é significa transformar suas feridas em sabedoria, sua sensibilidade em soberania, sua empatia em uma escolha consciente em vez de uma compulsão inconsciente. Bem-vindo à sua nova vida, bem-vindo à sua aura consciente, bem-vindo à dimensão do curador soberano. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você estava buscando a confirmação de que não é excessivamente sensível, de que o que está sentindo é real. Agora, deixa um like para ajudar o algoritmo a levar essa mensagem a outros empatas que ainda sofrem em silêncio. Deixe um comentário e me conte o que você sentiu, mesmo que seja apenas uma palavra. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sininho. Cada vídeo que publico é um passo importante para transformar sua sensibilidade de um fardo em uma força. Espero que você saia daqui com mais clareza e força. Até o próximo vídeo.